Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tá e os Livros. Hoje a gente vai falar sobre um livro que, quando eu tô gravando hoje, dia 30 de novembro, eu acabei de ler ele ontem, tá? Foi uma pessoa que me emprestou. E assim, foi um livro que me impactou muito. Primeiro que eu não quero entrar na parte histórica do livro, certo? Porque envolve muitas coisas e eu acho preferível não entrar, porque não é um canal para falar sobre isso. Existem canais que falam sobre isso, mesmo na temática de livros. Mas assim, é uma história que me impactou muito, porque não tem como a gente não pensar um pouco, mesmo que seja só um pouco, sobre a situação em si, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês logo qual é o livro. É A Revolução dos Bichos, tá? É um livro super pequeno, ele tem 147 páginas só. E o final é maravilhoso, tá? O final é maravilhoso. Pra quem não entendeu, por favor, leia novamente, tá? E assim, vai falar da história de uma granja que os animais não estão satisfeitos com como o líder deles, que no caso é o humano, né? Está liderando a granja. Então eles fazem uma rebelião e se torna a granja dos bichos. E quem vai comandar essa granja são os animais. E nesse meio tempo, existem dois que a gente vai sempre lembrar o nome, que é o Bola de Neve e o Napoleão. São porcos, obviamente, como aparece na capa do livro. O personagem principal, no caso, é um porco, né? A gente vai ter o Napoleão e o Bola de Neve, que eles são os dois líderes, podemos dizer assim, de frente, tá? E eles nunca estão de acordo com o que está acontecendo na granja. Até que um dia Napoleão consegue fazer com que Bola de Neve seja expulso da granja. E isso acontece de uma forma assim que ele faz parecer que é normal, que faz parecer que o Bola de Neve estava errado sobre determinada coisa. Porém, entretanto, todavia, quando os animais fizeram a revolução dentro da granja, era para eles serem livres, né? Não estarem mais presos a nenhum ser humano, não sofrerem mais, não passarem mais fome, enfim. E quando Napoleão toma a liderança, ele acaba fazendo exatamente o que o homem estava fazendo. Ele começa aos poucos, né? Então, primeiro ele vai tomando a liderança. Primeiro ele bane a música que eles cantavam sobre a Revolução. Depois ele começa a falar que os porcos são os mais inteligentes. Depois ele começa a fazer com que os outros animais esqueçam os mandamentos que eles tinham feitos. Então, tipo assim, o Napoleão, de pouquinho em pouquinho, ele vai fazendo com que se transforme em outra tirania. Então, sim, é um personagem que, quando terminar o livro, você vai ficar, tipo, não quero ouvir esse nome por uns bons tempos, tá? E o lema deles era... Basicamente, eu não quero dar muito spoiler do livro, né? Mas o lema era 4 patas sim, 2 pernas não, né? Que no caso eles aceitavam que fossem todos os animais, os camaradas, como eles se chamavam, mas eles não aceitavam os humanos. Até que, determinado tempo, Napoleão começa a fazer negócios com os humanos, certo? E por último, assim, se torna um verdadeiro caos. Um dos melhores personagens morre. E assim, que eu vou falar o nome dele, que é o Sansão, é um cavalo maravilhoso, entendeu? Ele falece no livro. E no final, o final é simplesmente fantástico, que termina todos os animais olhando assim, porque tinha a casa onde o humano morava e os bichos concordaram em ninguém morar lá. Até que Napoleão vai morar lá com todos os porcos, porque eles dizem que eles eram os intelectuais, então eles mereciam morar num local melhor do que os outros animais. E também começa o trabalho pesado, começa a falta de comida, ninguém recebe mais refeição direito, enfim, da mesma forma que era tratado quando era um humano que estava na frente da granja. Por fim,
termina o livro, assim, eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler porque eu acho o final fantástico, onde todos os animais estão, assim, na frente da janela da casa grande, e Napoleão convidou alguns outros humanos para irem lá, porque no começo ninguém acreditava na granja dos bichos, né? E ele volta a chamar a granja de Solar, que era o nome dela no começo do livro. E os porcos começaram a andar em duas patas. Então os animais ficam assim olhando e eles já não conseguem mais distinguir quem é animal, quem é porco no caso, né? E quem é humano. Eles já não sabem mais a diferença entre um e outro. E assim, o final pra mim foi fantástico. Por quê? Assim, pra gente ler um pouquinho do livro, a gente tem que eu, como professora, enfim, nem sendo como professora, a gente que entende um pouquinho de história, estudou história na escola, vai entender que ele é muito. Ele é uma sátira, né? Voltada pra uma determinada guerra que houve. Tá? Eu não quero dar spoiler porque eu acho que é muito interessante você pesquisar sobre. Mas é uma sátira fantástica e o autor, assim, mesmo depois de anos, ainda consegue fazer com que a gente perceba em poucos detalhes, entendeu? O que realmente isso acontece até hoje, na realidade. Tem a massa que é privilegiada, que ou são de classe alta, né? E tem aqueles que trabalham só para conseguir comer e vivem ali até morrerem. Então, o livro basicamente vai falar sobre isso. E eu achei, tipo assim, primeiro que é fantástica a forma como o autor conseguiu falar isso, né? Na época, o livro muitas pessoas recusaram, tá? Só para vocês saberem, justamente porque era uma época difícil e era uma época que estava sendo falado sobre isso. Então, muita gente achou, assim, um pouco de falta de respeito por utilizarem o porco como o animal que é o manda-chuva na história, né? Outra coisa também que me chama muita atenção no livro é a forma como os animais se relacionam. Porque, assim, eles meio que esquecem tudo que passou. E isso lembra um pouco a qualquer, podemos dizer assim, a qualquer local, né? Que se vive, as pessoas meio que vai esquecendo o que aconteceu antigamente. E isso meio que vai acontecendo com esses animais. Então, no final, eles acabam aceitando tudo que Napoleão fala. Só que não é por aí, né? E logo no final, eles descobrem, eles percebem isso. O livro, até então, ele é proibido em alguns lugares, justamente por ser uma sátira e falar sobre um assunto um pouco delicado. Então, até hoje, ele é proibido em alguns países, tá? Então, assim, para quem tem interesse, é um livro fantástico. Quem gosta de história, primeiro, vai amar. Segundo, quem gosta de sátira, então, melhor livro da vida, tá? Eu li, tipo, em um dia e meio. Até porque ele é fininho, né? Como vocês veem. E assim, você se envolve na história, sabe? E você vai realmente pegar ranço do Napoleão, tá? Eu vou logo te avisando, assim, de primeira, porque, nossa, ai que raiva. Mas enfim, é um livro maravilhoso, recomendo, muito, muito, muito mesmo. Por quê? Primeiro, pelas várias questões que eu já falei aqui, e também porque é uma história assim que você vai se aprofundando e você vai entendendo várias coisas, sabe, dentro da história e você vê realmente que acontece determinadas coisas dentro do livro que acontecem na vida real, entendeu? Ele pega e transforma os animais como se fossem os humanos, entendeu? Então a gente consegue perceber isso. E assim, fantástico, sinceramente, fantástico. Então eu recomendo super, hiper, mega, tá? Não se esqueçam de que, obviamente, cada pessoa tem a sua percepção da leitura, né? Eu sou uma leitora, você é outro, e etc. Mas realmente é um livro maravilhoso, tá? Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, tá? O que vocês recomendam aqui pro canal. Como vocês viram, eu tenho um monte de livro pra ler. Eu mostrei aqui naquele vídeo.
então eu tô lendo aos poucos, tá bom? Vai ter vídeo no canal 2 vezes na semana, eu programei pra quarta e sábado, mas se eu não conseguir, vai ser 2 vezes na semana, tá bom? Por enquanto. Não esqueçam de dar like, de compartilhar, de se inscrever, de compartilha com seus amigos, por favor, para o canal crescer, pra gente ver que tá realmente, porque a leitura é uma coisa maravilhosa, entendeu? E a gente precisa propagar isso. E leiam, sério, de verdade, muito bom, tá? Beijos, até a próxima e eu espero ver vocês aqui, tá bom?